Muito bom. Salim Matar? Ótimo. Maravilha, prazer em ouvi-lo. Prazer estar aí com você, Sintra. Estamos aqui num evento que nos orgulha e nos honra muito, recebendo o grande empresário, um dos maiores liberais brasileiros, Salim Matar, e sobre ele, dentro de 2 minutinhos, eu vou falar alguma coisa. Eu queria cumprimentar a todos aqueles que estão participando conosco desse webinar. Nós somos da Fundação Indigo. A Fundação é um instituto de governança e inovação e é a fundação de estudos do Partido Social Liberal. Nós gostamos de dizer que o nosso PSL é a direita racional, é a direita responsável, é a direita que efetivamente tem rumos e tem projetos para o país. Portanto, não poderia haver maior ponto de comunhão e de união com o ex-secretário especial Salim Matar do que esta nossa identidade ideológica e essa crença que nós temos de que o Brasil pode ser um grande país desde que adote os rumos corretos no desenvolvimento da sua política. Hoje é uma satisfação muito grande para todos nós, e eu falo em nome do presidente do nosso PSL, Luciano Bivar, receber o secretário especial da desburocratização e privatização do governo Bolsonaro, o empresário Salim Matar. Nós sabemos que outros governos já tiveram como meta, como objetivo a privatização, a desburocratização, mas elevar esta função ao status de um vice-ministério, como fez o ministro da Economia, Paulo Guedes, e entregando esta pasta nas mãos de Salim Matar, sem dúvida alguma, é uma declaração absolutamente taxativa de que esta é uma prioridade fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Então, queria dar as boas-vindas aqui ao nosso querido amigo Salim Matar, dizer que eu já o conhecia muito de nome, mas foi nesta convivência durante 9 meses em que estive em Brasília, onde tive a oportunidade de conhecê-lo com maior profundidade e, sobretudo, poder aferir a convicção e a certeza das suas crenças econômicas, sociais, políticas, e que nas suas mãos esta orientação do governo estava nas mãos certas, nas mãos corretas. Portanto, seja bem-vindo e tenho certeza de que esta breve conversa que teremos com os nossos filiados e com todos os nossos convidados vai ser extremamente ilustrativa. E eu queria já começar, Salim, lhe perguntando, como eu havia dito, outros governos já tiveram essa pretensão, alguns já privatizaram com algum sucesso, mas uma determinação como esta, taxativa, clara, de criar um status de uma secretaria especial para essa função, eu acredito que o governo Bolsonaro, sob o comando do ministro Paulo Guedes, tenha sido o primeiro. Então, eu queria começar esse nosso bate-papo lhe perguntando o que o levou a aceitar esta missão extremamente espinhosa, né, em um país que tem uma tradição meio estatizante, uma tradição meio populista. O que o levou a aceitar esta missão, esta função de desburocratizar, de desestatizar e, sobretudo, de privatizar a economia brasileira? Boa tarde, Salim. A palavra é sua. Ok. Boa tarde, Sintra. Um prazer estar com vocês, com o PSL, que tem a minha simpatia, e pude servir honrosamente ao governo Bolsonaro e ao ministro Guedes durante 19 meses. Era um projeto grande de desestatização e desinvestimentos, e eu vou explicar por que eu fui para o governo. Primeiro, de forma bem rápida, quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui uma pessoa de muita sorte e privilegiado. Aos 16 anos de idade, eu fazia científico pela manhã e, para preencher a minha noite com muita sede de conhecimento, eu fiz um curso de contabilidade. No primeiro dia de aula, o professor anotou no quadro
o nome do livro que nós íamos estudar naquele semestre. O livro é A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Eu sou um privilegiado. Quem no Brasil, a não ser eu e meus colegas de sala de aula, tivemos adotado aos 16 anos de idade o livro A Riqueza das Nações. Então, eu fui privilegiado. E claro que isso impactou a minha formação. Eu sou descendente de fenícios. Fenícios são favoráveis ao mercado livre. Então, já juntou o sangue com o conhecimento de Smith. Aos 17 anos, eu fui para Belo Horizonte, Sintra. Em Belo Horizonte, tinha uma revista chamada, existia no Brasil, uma revista chamada Revista Visão, que era do Henry Maxud, um dos primeiros liberais brasileiros que trouxe o Hayek 2 vezes ao Brasil. Então, eu pedi a um colega meu, olha, depois que você lê essa revista, você me empresta? Ok. Daí, 3 dias, ele colocou a revista na minha mesa e eu levei a revista à noite para casa e comecei a folhear a revista. No centro da revista tinha um artigo com um título também inusitado. O Caminho da Servidão, Friedrich Hayek. Eu vi que se tratava do extrato do livro de Hayek, que seria em 3 números da revista Visão. A revista Visão hoje é a revista Exame, porque a Visão foi comprada pelo Grupo Abril. Então, aos 16 anos, Adam Smith. Aos 17 anos, Hayek, da Escola Austríaca, do Livre Mercado. Ora, deu no que deu. Por sorte minha, passaram-se os anos e a leitura foi tão importante na minha vida, Sintra, desculpe-me eu estender, mas eu sou um cara que leio muito, a vida inteira eu li muito. E eu tenho uma biblioteca muito grande. Em 1986, à noite, eu fui a um campeonato de hipismo em Belo Horizonte. E lá me apresentaram o empresário Jorge Gerdau. Eu tinha, depois dos meus 17, 18 anos de idade, que eu li esses livros, eu abri meu negócio aos 24 anos de idade e dediquei minha vida a empreender. Porque vencer nesse Brasil é difícil. Os governos que passaram, todos eles não são favoráveis ao empreendedor. Eles são contra o empreendedor. E eu explico por quê. Porque eles colocaram dificuldades para o empreendedor, emaranhado tributário, emaranhado legal, legislações difíceis, legislação de meio ambiente, licença para tudo. Então, eles falaram mais ou menos o seguinte: você é um jovem empresário, é um empreendedor, amanhã você vai ser capitalista, né? Então, nós não queremos que você cresça, nós vamos avacalhar a sua vida. Então, assim que os governos que antecederam Bolsonaro disseram. Então, empreender no Brasil foi uma coisa muito difícil. Então, em 1986, eu encontro Jorge Gerdau. Encontro Gerdau, choramos no ombro um do outro as lamúrias de um Brasil governado por Sarney, Dilson Funaro. Então, um caos. E ele falou assim, olha, eu vou lhe mandar um livro que eu acho que você vai gostar. Uma semana depois, Sintra, eu recebi na minha casa um livro grosso, assim, de Ayn Rand, Quem é John Galt, cuja tradução atual é A Revolta de Atlas, Atlas Shrugged, que é o segundo livro mais lido pelo CEO dos Estados Unidos, depois da Bíblia. Então, eu li esse livro e fiquei impactado novamente. Então, eu dei um mergulho nos meus negócios, mas, em 86, esse livro me tocou profundamente. É como se Ayn Rand estivesse viva no Brasil, falando as nossas mazelas. Então, eu liguei para o Jorge. Jorge, adorei essa autora, vou procurar ler outros livros dela, muito obrigado. E ele falou assim, já que você gostou, por que você não se junta a nós? Eu falei, nós quem? Ele disse, nós do Instituto Liberal. Eu falei, mas quem são vocês? Ele falou, olha, sou eu, Donald Sturt, Og Leme, Melchior, Roberto Campos e mais uns 2 ou 3 nomes. Cabiam numa Kombi, os liberais de 1986. Então, apesar do Instituto Liberal ter sido inaugurado em 1983,
eu me juntei em 86. E o meu mentor no Instituto Liberal foi o professor Og Leme. Coincidentemente, Sintra, foi o mesmo mentor do Carlos da Costa, nosso colega de secretário da CPEC lá no governo. Perfeito. Então, com isso, eu estou militando, disseminando, propagando o ideário liberal desde 1986. São 34 anos. E depois que eu saí do governo, eu tomei uma decisão, porque a ida para o governo foi espetacular. Foi impagável minha presença no governo, impagável. A experiência foi única, espetacular. Aprendi muito. E como eu sou um grande combatente, eu sou contra governo, vou repetir, eu sou contra governo, porque o governo é um mal. Mas em sendo um mal necessário, temos que reduzi-lo de tamanho. Então, eu sou a favor de um Estado pequeno, enxuto e forte, mas sou a favor do indivíduo grande, com liberdade. A sociedade é rica, o Estado é justo, pequeno. Então, eu sempre fui um liberal, e o Guedes, durante um ano, ficou me assediando, fazendo bullying comigo, para mim e para o governo, até que um dia o meu colega Paulo Ebel me ligou 00:30 e falou: Salim, nós temos que ir para o governo. Pela primeira vez, nós temos uma oportunidade no Brasil, que é um casamento de liberais e conservadores, pela primeira vez na história. A chance nossa é essa. Guedes é um liberal, nós temos que ir para o governo. Então, ele me sensibilizou e, naquele momento, nós pactuamos de ir juntos para o governo e sairmos juntos do governo, caso um dia a gente fosse sair. É uma história bonita que você acaba de nos contar, porque você é um homem, você é vitorioso, você é um homem que conseguiu derrotar todo esse preconceito existente no Brasil contra a iniciativa privada, com todas as dificuldades e obstáculos que a burocracia criam para o empresário, para aquele que deseja empreender, não é? E, ao conhecer de perto essas dificuldades, sem dúvida alguma, você aumenta o apetite para poder abrir caminhos para novas pessoas que tenham talento empresarial como você tem e que, infelizmente, estão sendo desperdiçadas aqui no Brasil. Mas eu queria fazer uma pergunta para você que vai um pouco mais na raiz do nosso país, não é? Eu acho que você tem absoluta razão, eu concordo também. Eu acho que o liberalismo no Brasil hoje é uma ideia em expansão, em crescimento. O discurso do presidente Bolsonaro foi nessa linha, o seu papel, o papel do próprio ministro Paulo Guedes também disseminou ainda mais a ideia. Mas eu lhe pergunto, você não nota na história brasileira, na mentalidade, na cultura brasileira, um viés estatista? Eu tenho a impressão que o brasileiro gosta de um Estado pesado, o brasileiro gosta de pedir favor ao grande chefe, e aí ele vê o seu deputado, o seu prefeito, o seu governador, o presidente. O brasileiro gosta de depender do governo, do Estado, para algumas benesses e a satisfação de alguns desejos. Você não acha que isso dificultou muito a sua tarefa no Brasil? E eu vou citar mais um exemplo, não é? Hoje o governo tem uma participação militar grande, pesada, e a própria mentalidade do estamento militar depende muito da autoridade, não é? Da hierarquia e, consequentemente, da estrutura governamental. Como é que você viu esse desafio e se mesmo assim você teve coragem para enfrentar tudo isso? Se é que você concorda com esse diagnóstico. Não, esse diagnóstico seu é correto, Sintra, porque eu sou um indivíduo que, nos últimos anos, eu levantava todos os dias indignado e inconformado. Eu levanto todos os dias. E quando eu me barbeio no espelho, eu estou indignado e inconformado com o país em que nós vivemos. Explico. Os últimos 34 anos, o Brasil foi administrado pelos sociais-democratas. Eu excluí desse governo o período de Michel Temer, porque foi um período tampão curto, que ele teve que apagar incêndio e em nada posso culpá-lo
sobre o que eu vou dizer aqui agora. Sintra, os sociais-democratas estiveram no governo por 34 anos. Olha o legado que eles nos deixaram. 11 milhões de analfabetos e outro tanto de analfabetos funcionais. Onde estão os sociais-democratas que falam no estado do bem-estar social com 11 milhões de analfabetos em 34 anos não conseguiram resolver esse problema? Sociais-democratas gostam de desigualdades, pobreza e analfabetos, porque eles são bons de discurso e precisam dessa massa para votar neles, diferentemente dos liberais. Os sociais-democratas deixaram também como legado, Sintra, uma Constituição que tem um nome pomposo de Constituição Cidadã. Sintra, essa Constituição é tão cidadã que ela tem quase 90 vezes a palavra direito para o cidadão e apenas menos de 10 vezes a palavra dever. Ou seja, os sociais-democratas que lideraram a Constituição de 88, aqueles daquela fotografia histórica do dia da aprovação, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, Ulisses Guimarães e outros, fizeram a Constituição brasileira num momento de revanchismo contra os militares. Eu presenciei isso, eu sou testemunha ocular, como você também é testemunha ocular. Revanchismo. E mais, romantismo popular. Então, fizeram uma Constituição como se vamos escrever na Constituição que a gente resolve o problema de todo cidadão. Aí tem essa famosa frase, transporte, dever do Estado, direito do cidadão. Isso é resultado da nossa Constituição. Sintra, nós tivemos tanto azar no Brasil com sociais-democratas que a nossa Constituição foi feita em 88. Sintra, um ano depois caiu o Muro de Berlim. A nossa Constituição não seria a mesma. Uma Constituição socialista, centralizadora, regulamentadora, que parte do princípio que o indivíduo não é capaz de tomar decisões e que o Estado tem que tomar decisões para ele. Então, Sintra, os sociais-democratas deixaram de legado à Constituição 11 milhões de analfabetos, um país que tem uma das maiores dívidas do mundo. Até recentemente, um governo liberal, que temos a menor taxa de juros na história do Brasil, era uma das maiores taxas de juros do mundo. O Brasil teve, durante a social-democracia, uma das maiores inflações do mundo. Então, a taxa de desemprego no Brasil hoje, 13,7 milhões. Não se pode culpar Bolsonaro com um ano de governo. Isso é o legado dos sociais-democratas, que cuidaram muito bem das nossas elites. Ainda recentemente, o último ato do ministro Toffoli. Qual foi o último ato dele? Aumento de salário para os juízes. Os sociais-democratas são assim. Então, o establishment é formado pelo Judiciário, pelo Supremo, pelo Congresso, agora, recentemente, deram um aumento em Brasília para os servidores do Distrito Federal, os militares e bombeiros. Então, ou seja, o establishment está funcionando. O establishment é composto do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, ou parte do Executivo, e mais também os servidores públicos, militares e CNPJs de plantão, que não são empresários, mas são transvestidos de empresário para usufruir do Estado. Então, esses empresários de plantão, que estavam na Lava Jato, também fazem parte do establishment. Então, o establishment defende exatamente os direitos de uma minoria. Daí nós temos hoje, no Brasil, 13,7% do PIB é para pagar o funcionalismo. No Reino Unido, que tem um serviço dos melhores serviços para o cidadão, 9,5%. Estados Unidos, 10% do PIB para o funcionalismo. Brasil, 13,7%. Quanto custa isso? 328 bilhões de reais por ano vai para funcionalismo a mais
do que seria na proporção do PIB para o Reino Unido. Então, governar é alocar recursos. Os sociais-democratas preferiram alocar recursos numa elite bem paga. E assim nós temos agora os maiores salários, deu no jornal essa semana, o pagamento de imposto de renda. Onde se paga mais imposto de renda? Em Brasília. Porque o curioso, Cinta, para poder fechar esse assunto, é que a renda per capita do Brasil, de acordo com o IBGE, em 2017, foi de R$32 mil. Maranhão, o estado mais pobre, 13 mil. São Paulo, a grande locomotiva, o estado industrializado de primeiro mundo, 47 mil de renda per capita. E Brasília, Sintra, a cidade que nada produz, 47 mil de renda per capita. Isso é o legado da social-democracia. É o que eles fizeram em 34 anos de governo. Promoveram tamanha desigualdade que deixaram esta pobreza enorme que nós temos, que foi descoberta agora 60 milhões de brasileiros desassistidos pelo Estado. Salim, eu acho que você tem um ponto muito importante aí, olhando 30 anos para trás. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, antes de entrar um pouco mais nas dificuldades que você enfrentou neste governo agora. Eu quero fazer uma breve reflexão com você. O período anterior à social-democracia, né, vamos supor, da década de 60 até a década de 90 do século passado, quando nós tivemos aqui os militares no governo, etc., foi o período onde mais se avançou em termos de estatização, de criação de grandes empresas, de investimentos muito pesados na máquina pública para tirar o Brasil daquela letargia em que ele estava antes desse período. Eu vi aquilo como um momento em que, efetivamente, se chacoalhou o país. Eu acho que o processo foi necessário naquele momento e depois ele desandou, ele se tornou num vício. Ao invés de dar aquele dinamismo necessário para colocar a economia em marcha, com investimentos públicos, eles acabaram criando essa elite que se tornou essa elite burocrática que explora o resto do país. Você não acha que esta tendência de estatização, de dependência de governo, existe também entre os conservadores, entre os liberais? Você não acha que esse é um vício que existe em ambos lados do espectro ideológico brasileiro? Entre os liberais não existe, Sintra. Senão a pessoa não é liberal, ok? Agora, entre os militares existe. Existe entre os conservadores, existe. O que aconteceu foi o seguinte: os militares são pessoas maravilhosas. Eu considero os militares como a maior reserva moral do país. Eu adoro os militares brasileiros. Eu os respeito e tenho admiração. Mas eles foram preparados para a guerra. Eles não foram preparados para administrar país nem empresas. Então, o nacionalismo que eles têm é um nacionalismo puro, porém errado. Então, os militares, quando fizeram a Revolução de 64, tinham boas intenções, mas vieram com um viés errado de estatização. Tudo que eles fizeram, aquelas Brás, Telebrás, Petrobras, tudo poderia ter sido feito com capital privado, com capital estrangeiro. Mas eles não sabiam, eles eram militares. Militar foi feito para poder, sabe, numa guerra, comandar um pelotão, comandar um exército, atacar um país, defender um país. Não foi feito para administrar um país. Então, eles cometeram esse erro de estatizar o Brasil. O fato é que gostaram disso. Quem gostaram disso? Terceira pessoa do plural. Os empresários que sugavam as estatais gostaram disso. Os políticos corruptos gostaram disso. Com isso também, aí entrou de tabela judiciário, e entrou servidores públicos, e depois foi concluído pelo Supremo que servidores concursados que estão nos estatais têm estabilidade de emprego, então ele virou funcionário público, e com isso, então, o establishment ficou montado. O establishment ele é formado principalmente pelos estatais também. Então, esse establishment que veio de herança do governo militar, ele foi polido pela social-democracia.
A social-democracia, quando no governo de Fernando Henrique Cardoso fez boas privatizações, mas foi meia boca. Eu explico. Quem compraram as empresas Vale, Telebrás, essas empresas todas foi BNDES, Caixa, Banco do Brasil, Petro, Suncef e Previ. Então foi uma desestatização disfarçada. Não foi uma privatização pura, como este governo está fazendo. Então, a coisa de social-democrata, porque se diminui o tamanho do Estado, diminui o número de servidores, diminui a elite, diminui quem vota no social-democrata. Então, eles não podem diminuir o tamanho do Estado. Então, fala-se muito da privatização de Fernando Henrique Cardoso. É verdade, o sistema de telecomunicação foi privatizado. Mas foi para quem? Para empreiteiro, para fundos de pensão e companhia limitada. Aí você vê o que aconteceu alguns anos depois com essas empresas. Então, essa privatização no governo Bolsonaro foi autêntica. Vendeu-se, por exemplo, a TAG por 33 bilhões de reais para grupos privados nacionais e estrangeiros. Então, isso sim é uma privatização de fato. Salim, eu acho que você, dentro ou fora do governo, está prestando um serviço fantástico à sociedade, trazendo à baila esse tipo de problema, não é? Eu acho que, por exemplo, a sua avaliação com relação à história dos militares é perfeita. Quer dizer, eram pessoas com uma intenção pura, porém despreparados para usar os instrumentos corretos para atingir um objetivo certo, mas não souberam escolher os instrumentos e criaram esse verdadeiro monstro que é o tamanho do setor público brasileiro. Eu pergunto para você, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no governo neste processo de privatização? Eu sei, eu acompanhei e vi que você fez privatizações de grande porte, de importância fundamental, mas as dificuldades são gigantescas. Faz uma avaliação de que conselho você daria ao seu sucessor hoje para avançar e continuar semeando essa seara que você nos deixou aí preparada dentro do governo? Sintra, no governo militar, depois que Mário Henrique Simonsen deixou o governo, lhe cobraram. Mas você, durante o governo, abriu tantas estatais. Ele falou, por favor, não me cobre pelas estatais que eu abri. Você não sabe quantas que eu não permiti que abrissem. Então, para você ver que, às vezes, um julgamento tardio da história é difícil fazer esse julgamento. Então, Mário Henrique Simonsen sempre falava isso. O que aconteceu no governo que eu vi aqui agora, durante a campanha, Bolsonaro falava em privatização. Muito. Ele falava que tinha que privatizar EPL. EPL é a empresa do trem-bala, que a Dilma abriu para construir um trem-bala que seria inaugurado dia 20 de junho passado agora. E para colocar o seu amigo Figueiredo lá, um apaniguado. Passou o governo Dilma, passou o governo Temer, está no governo Bolsonaro, não tem trem-bala e a empresa está lá. Eu não consegui fechar a empresa, porque quem depende, essa empresa para ser fechada, depende do ministro de Infraestrutura, dar uma canetada para fechar a empresa. Então, o ministro de Infraestrutura, um cara trabalhador, dedicado, faz muita obra, mas não é um cara liberal, não é um cara para privatizar. Então, está lá a EPL. Outro exemplo, nós temos a Valec. Quem é a Valec? A Valec é uma empresa que gastou 11,5 bilhões para construir uma ferrovia em 8 anos. Vendeu a ferrovia por 900 milhões. Ô, Sintra, por isso que o Brasil é cheio de desigualdades. Roubaram tanto nos trilhos, na construção, em tudo, roubaram tanto que uma coisa construída por 10,5 bilhões foi vendida por 900 milhões. Na realidade, foi por 2,5 bilhões em 25 anos, a valor presente 900 milhões. Mas eu tentei vender a Casa da Moeda. Para vender a Casa da Moeda, que é um monopólio estatal, eu não podia vender um monopólio para o privado. Então, eu tive que fazer uma medida provisória de número 902 e levei essa medida ao Congresso. Conversei, obviamente, com os presidentes das casas antes,
para poder ver se estava tudo em ordem, se podia entrar. Então, essa medida provisória caiu. Caiu significa o seguinte: o Congresso disse, ô Salim, Guedes, Bolsonaro, não. Nós fomos eleitos pelo voto do povo. Nós dissemos o seguinte: não queremos que venda a Casa da Moeda. Ponto. Então, olha o poder do Congresso. O Congresso é o establishment. O Congresso, se perder aquilo, perde cargos, perde função, perde outras coisas. Então, o Congresso não quer vender as estatais. A Eletrobras, nós tentamos, você estava lá no governo comigo, tentei, até que eu falei, não vai sair a venda da Eletrobras. Então, o Rodrigo Maia tem dito já nas 2 últimas semanas, só 2021, só 2021. Então, 2 anos de governo, Bolsonaro, eleito com a promessa de privatizar, não conseguiu privatizar. Não conseguiu por quê? Porque ele depende do Congresso. E o governo Bolsonaro não tem a maioria do Congresso. Ele está começando a formar uma bancada, mas não tem maioria. Então, ele não pode fazer tudo o que ele prometeu, nem o que ele deseja, porque depende do Congresso. O governo é tripartite: legislativo, executivo, judiciário. Então, por isso que o processo de privatização está agarrado. Eu deixei, Sintra, 14 empresas estatais para serem privatizadas no ano que vem, já está tudo pronto, lá no pipeline já do BNDES. Eu vi que eu não ia conseguir mais. Ou se eu ia conseguir mais 2, 3. Então, eu fiz um raciocínio de empresário, de iniciativa privada. O meu esforço despendido é desproporcional ao resultado obtido. Não justifica eu permanecer mais no governo. Então, por isso que eu deixei o governo, mas consegui vender cerca de 150 bilhões de ativos e 84 empresas a menos, porque me disseram que o governo tinha 134 estatais, Sintra, e eu fui verificar, o governo era controlador, suas subsidiárias, coligadas e investimento em 698 empresas. E a semana passada eu descobri mais uma, 699. Eu nem no governo estou. Eu descobri que o Porto de Santos, que agora chama Ports Authority, tem uma geradora de energia. Então, descobri mais uma empresa agora. Ou seja, o Estado brasileiro é o Estado empresário. Então, você imagina a quantidade de falcatrua, a quantidade de corrupção, de fornecedores, de cargos que tem nessas empresas. Então, o establishment brasileiro, desde os militares mais os sociais-democratas, implementaram esse estatismo total no Brasil. E a sociedade brasileira, nas escolas, na política, nos jornais, nos meios de comunicação, em tudo, ele teve uma lavagem cerebral nesses anos, dizendo o seguinte: o Estado é bom, o petróleo é nosso, a Petrobras é estratégica. Educação não é estratégica, mas a Petrobras é estratégica. Venderam isso para a sociedade. Venderam que o Banco do Brasil é importante, tem um banco. Então, enganaram a população durante todos esses anos. Mas os liberais sabem que não são enganados. E eles não conseguem enganar os liberais. Olha, nós não temos que ter empresas, nós temos que ter qualidade na educação, qualidade na saúde, qualidade na segurança. Obras de saneamento, obras de infraestrutura. O governo tem que ser reduzido de tamanho. Então, Sintra, conselho que eu daria para o meu sucessor, que é muito bom, Diogo Macor, é o seguinte: resiliência. Continue correndo atrás. Você vai conseguir privatizar mais empresas, vender mais coligadas, subsidiárias e desinvestir muita coisa. Hoje, eu vi no jornal, BNDES vai vender 7,5 bilhões em ações da Suzano. Olha, que bom! Resultado do nosso trabalho, que está sendo colhido fruto agora. Então, eu deixei um pipeline e o Montesano está fazendo um bom trabalho no BNDES, que vai reduzir. A intenção nossa, quando eu estava no governo, era fechar a BNDES. Nós não temos que ter um fundo de investimento. Fundo de investimento é a Noruega, que tem $1 trilhão de dólares sobrando. É Singapura, que tem $1 trilhão de dólares sobrando. Você vai na Noruega, está sobrando hospitais, está sobrando celas de presídio, está infraestrutura toda arrumada, segurança, você pode andar à noite de madrugada, não tem problema nenhum. Nós não temos o direito de investir em empresas. E, Sintra, um dos motivos que eu fui para o governo, naquele assédio do Guedes,
Um dia eu abri o jornal em Belo Horizonte, antes do segundo turno, uma semana. E tinha uma manchete de jornal maior e uma menor embaixo. A maior dizia o seguinte, que a Bandespar tinha uma carteira espetacular de investimentos. Sim, bons investimentos. Suzano, Fibria, Vale, Petrobras, bons investimentos. E até ganhou dinheiro com isso aí. Estão dizendo que tinha uma carteira que naquela época valia 60 bilhões. Quando eu cheguei ao governo, ela valia 130. Sintra, no jornal que eu estava lendo isso, a segunda manchete de baixo era o seguinte: Hospital Risoleta Neves de Belo Horizonte não faz cirurgias há 3 dias, pois não tem gaze. Que absurdo. Eu explico para vocês. Os sociais-democratas, os governos que nos antecederam disseram: cidadão brasileiro pagador de impostos. Nós, os governantes, preferimos ter uma carteira de ações do que comprar gás para o hospital. É isso que disseram. Gente, governar é alocar recursos. E é isso que eles disseram. Eu acho que você, como eu disse antes, você, fora do governo, presta um serviço muito maior à sociedade, porque você tem liberdade para falar essas coisas que você está comentando agora. Dentro do governo, você fica um pouco tolhido, né? Fica um pouco limitado na sua capacidade de verbalização. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você falou no Roberto Campos. Eu me lembro que o Roberto Campos, em um determinado momento, ele falou assim para mim, nós somos deputados juntos, eu conversava muito com ele. Ele falou: Marcos, precisamos ter muito cuidado com a fé débil dos recém-convertidos. Com a fé débil dos recém-convertidos. E eu quero lhe perguntar exatamente isso. O nosso presidente da República, né? Durante a campanha, falou em privatização, parece que se converteu. Ele não teve uma história, uma trajetória de um verdadeiro liberal. Ele sempre foi um homem do estamento militar, votou contra privatizações enquanto era deputado, mas saiu defendendo a privatização. Você acha que o presidente hoje foi contaminado? Você conseguiu inocular no presidente, no núcleo central do governo, isso que você tão bem defende, tão bem explicita aqui para todos nós hoje? Você nos deixa aí uma mensagem de esperança nesses próximos 2 anos? Sintra, muito boa pergunta. Eu tive uma boa convivência com o presidente Bolsonaro. Eu não era ministro, mas eu tinha uma frequência no Palácio Planalto. Nesse último ano, praticamente 2 vezes por mês eu estava com ele. Então, eu tive essa convivência com ele. O que eu pude notar? Bolsonaro era um deputado do baixo clero, ele mesmo reconhece isso. Agora, ele cresceu. Na hora que ele teve contato com Guedes, ele cresceu substancialmente. Então, o que ele chama de posto Ipiranga era o respeito que ele tinha a um renomado economista liberal. Então, ele gostou das ideias do Guedes e assumiu aquelas ideias como ideias de governo. Foi eleito. Falou muito em privatização. Ele falou diversas vezes na privatização da EBC. EBC é a empresa brasileira de comunicações que tem 2 redes de TV que trabalhou para eleger a Dilma. Órgão de governo trabalhando para eleger a Dilma. E eu pergunto, Sintra, onde estavam os nossos órgãos de controle? Onde estava a oposição? Onde estava o judiciário? Hoje, fake news, você manda até prender pessoas na casa. Ok. E naquela época que usava um órgão de governo para poder... usava Correios para distribuir panfleto. Onde estão os órgãos de controle? Ou seja, era o establishment funcionando. Porque o establishment era a favor daquela continuidade social-democrata mais da esquerda. Mas todo social-democrata é da esquerda para a máxima esquerda. Mas são todos de esquerda. Então, o establishment nada fez por causa que era favorável à continuidade daquele governo democrata. Então, Bolsonaro assumiu a presidência e se cercou de pessoas. Hoje tem diversos ministros lá. Quem é liberal de ministros que nós temos lá? Guedes, Salles. Ponto. Acabou. Nós temos 2 ministros liberais do governo apenas. O Salles nada pode fazer, que não tem nada para privatizar.
Então, ele não consegue. Ele está privatizando parques. É interessante. Diversos parques estão para ser privatizados. Privatizado, assim, você transfere o parque para a iniciativa privada, ela opera aquele parque, cuida do parque e usa aquele parque para poder fazer camiseta, carteiro, o que for. Ok? Então, Salles nada tem privatizado. Sobrou o Guedes. O Guedes só pode privatizar as empresas que estão no Ministério da Economia. Bolsonaro pediu o seguinte: não privatize Banco do Brasil e Caixa. Então, ok. Então, o banco já não vai privatizar mais. Acabou. 5 bancos estão fora. Basa, BNB, Caixa, Banco do Brasil, BNDES. 5 bancos estão fora. O Ministério da Economia tem mais 5 empresas. Casa da Moeda. O Congresso disse: não, não privatize. Ok. Tem mais 4. As 4 estão sendo fechadas. ABGF, Engea, Serpro, Dataprev. Essas 4 vão ser fechadas. Então, o ministro Guedes, privatista, só pode fechar as dele. Ele não pode fechar as do Tarcísio. Nós tentamos fechar, enquanto pertencia ao Ministério do Marcos Pontes, Ministério da Ciência e Tecnologia, o Correios e a Telebrás. Não conseguimos. Agora, com o novo ministro, Fábio Faria, uma nova liderança em ascensão, que tem o respeito do presidente Bolsonaro, muito próximo ao Bolsonaro, vai sim privatizar os Correios e a Telebrás. Coisa que nós não conseguimos em 18 meses de governo. Por quê? Porque o ministro falava não. Então, Bolsonaro também foi cercado, ele tem uma série de assessores e ministros em volta dele, que o influenciam. Então, a influência do Guedes, transformando o Bolsonaro num liberal, teve o contra-efeito de uma série de assessores e ministros que estão junto com o Bolsonaro, tirando dele a ideia liberal, levando ele para a social-democracia, intervencionista, estatista, gastar mais do que pode, fazer obra. Mas isso não é um reflexo dessa fé débil do presidente nesses conceitos liberais? Ele poderia, evidentemente, se cercar de gente que pense como os liberais pensam e como ele fez na campanha. Quer dizer, eu entendo que ele enfrente resistência no legislativo, resistência no judiciário, mas no executivo depende da escolha dele. Como é que você vê isso? É verdade. Se ele quisesse, ele podia privatizar todas as empresas que não sejam as que precisam do Congresso. Depende só dele. Falta vontade. Agora, Sintra, o Brasil um dia vai ter um presidente, que eu vou te contar como que vai ser. Nos anos 50, um ex-piloto da Royal Air Force, um piloto de sucesso que derrubou diversos caças alemães, foi muito condecorado, depois do pós-guerra ele abriu uma granja e teve um relativo sucesso na Inglaterra, com a granja dele. Então, ele leu o livro de Hayek, O Caminho da Servidão. E ele um dia procurou Hayek, falou: Hayek, eu vou entrar para a política, eu vou entrar para o Partido Conservador, vou ser deputado. Eu não aguento mais ver esse estatismo, esse gigantismo do Estado, socializante, eu não aguento ver isso. Eu quero ser um político para mim acabar com isso. Hayek falava baixo, educado, colocou a mão dele sobre os ombros de Anthony Fisher e disse: Tony, não faça isso. Abra um instituto e divulgue as ideias liberais. Então, Tony Fisher ouviu o conselho de Hayek e não se candidatou. Ele abriu um instituto que se chama Institute of Economic Affairs. Nesse instituto, passa uma loirinha inteligente que se transforma, alguns anos depois, na primeira-ministra Thatcher da Inglaterra. Então, nós aqui no Brasil estamos desde o Instituto Liberal, nos anos 1983, estamos trabalhando, formando gente, formando líderes, IFL, IEE, Students for Liberty, Mises, estamos tentando formar líderes, uma hora nós vamos acertar. Da mesma forma que os institutos dos Estados Unidos encontraram Reagan como a pessoa perfeita que absorveu as ideias liberais e tinha como assessor ninguém mais, ninguém menos do que Milton
Friedman. Então, e por coincidência, no mesmo período, Reagan e Thatcher governaram o maior país da América e o maior país da Europa. E então, isso alastrou no mundo inteiro sobre o receituário liberal. Então, hoje, eu prefiro que tenhamos a maioria liberal no legislativo do que no executivo. O ideal seria ter o executivo também liberal. Não tendo, eu prefiro a maioria legislativa. Você está vendo a dificuldade de passar leis. A lei da liberdade econômica que passou, ela saiu um pouquinho aleijada, porque o que nós liberais escrevemos não passou. Perfeito. Então, eu acho que foi o Victor Hugo que falou que nada é tão forte quanto uma ideia cujo tempo chegou. Eu acho que a ideia do liberalismo está chegando, está se aproximando, está entrando na cabeça do povo brasileiro, prova que o presidente se elegeu com esse discurso. Liberal. Mesmo que ele não tenha conseguido implantá-lo, que ele tenha depois tido uma recaída aos seus velhos princípios, etc., a receptividade que ele teve eleitoral foi muito forte. Eu acho que isso é um dado extremamente importante e que enfatiza esse ponto que você levanta. Tem-se que trabalhar com as pessoas, com a cabeça das pessoas. Eu pergunto, o movimento liberal se dedica o suficiente a capacitar o elemento que mais difunde e transmite ideias, que é o professor, principalmente o professor do ensino fundamental? Esse público tem recebido o tratamento que precisaria receber para transmitir esse conceito, pelo menos para tomar conhecimento deles? Não. O Instituto Liberal investe nesse... Tem uma barreira com a educação, professores. Barreira total, não consegue. Ali é a esquerda implementando suas ideias. Então, tem até um instituto do Najib, que é Miguel Najib, que se chama Escola Sem Partido. Ele não consegue decolar, tem até o apoio de vocês, não consegue decolar. Por quê? Porque os professores fazem parte do establishment, então nós temos essa barreira. Agora, eu, depois que saí do governo, eu já tinha dito para as minhas empresas, eu não volto mais para o mundo dos negócios, como não vou voltar. E, ao ter saído para o governo, eu vi que eu fiz um processo de sucessão robusto nas minhas empresas. Então, não precisa mais que eu volte. Ótimo. Então, Sintra, eu vou dedicar meu tempo à disseminação do ideário liberal no Brasil. Estou, nesse momento, já tenho, desde que eu saí do governo, estou falando todas as semanas com todos os institutos liberais, são cerca de 120 no Brasil. Estou falando com todos eles para mim elaborar um projeto de sinergia para a gente continuar divulgando o ideário liberal. O Brasil está desse jeito porque nunca foi governado pelos liberais. Ele só foi governado pela social-democracia. Daí tem 11 milhões de analfabetos em 34 anos. Não conseguiram nem erradicar a dignidade do homem, que é pelo menos saber ler e escrever. Então, enquanto, Sintra, nós não tivermos um governo liberal, vai ser essa coisa, pequenos incrementos de melhorias aqui e ali. Mas os liberais, quando vierem ao governo, vai ser para valer. Nós, liberais no governo, enchíamos uma van. Nos anos 80 era uma Kombi. Só no governo dava para encher uma van. Hoje, são milhões de liberais brasileiros. Muitos são liberais e não sabem. Por exemplo, quem é contra a vacina obrigatória, ele tem uma tendência liberal, porque o governo não tem o direito de pedir a ele para tomar uma vacina. Como o governo não tem o direito de pedir um cachaceiro para não beba cachaça. Não pode. Isso é de atitude do indivíduo, a liberdade do indivíduo. Fumar, beber, tomar uma vacina, isso é liberdade do indivíduo. Então, milhões de brasileiros concordam com isso. Milhões de brasileiros estão chateados do voto ser obrigatório. Eles querem ter o direito de votar. Não a obrigatoriedade de ir lá e anular e fazer um voto em branco. Essas pessoas são liberais e não sabem que são liberais. Essas pessoas não aceitam que o governo entre nas suas casas para poder dizer o que tem que falar. E agora, no Supremo, há 2 meses atrás, o homeschooling foi banido, acabou. Julgaram lá, em definitivo, que os pais não têm o direito de educar seus filhos em casa. Tem que educar mal na escola pública ou na escola privada, mas em casa não pode. Ora, o filho é meu, eu que quero educar meu filho.
Quem é o Estado para dizer que eu não posso educar meu filho? Isso é que eu chamo de Leviatã, Estado autoritário. E está partindo do Supremo. O Supremo não tinha que se envolver nisso. A educação de filhos é uma responsabilidade da família, não é responsabilidade do Estado. Ao Estado cabe prover. Olha, eu tenho escola para todos os alunos, eu tenho hospitais para todos que precisarem, eu vou dar segurança. Isso que o Estado tem que fazer. Mas o Estado não pode coibir um pai e uma mãe de educarem seu próprio filho. Isso é um Estado autoritário. Por isso que eu levanto de manhã cedo indignado, inconformado. Porque no dia que o Supremo definiu isso, a minha indignação, o meu inconformismo não aumentou mais, que não tem como mais aumentar. Apenas validou. Salim, continue sendo um inconformado, um indignado, porque você merece levantar todos os dias assim. Olha só essa decisão do Supremo. Olha o Toffoli. No último ato do Toffoli, aumenta o salário de juízes. Eu sou inconformado, eu sou indignado. Por isso que vou dedicar meu tempo, Sintra, à divulgação, disseminação, propagação do ideário liberal. Sim, este vai consertar o Brasil. Ô Salim, uma pergunta agora entrando um pouco na área política. Nós já estamos praticamente há 1 hora conversando, parece que estamos há 5 minutos. Mas eu quero fazer uma pergunta política a você. A privatização, que você tanto defende, eu também defendo, logicamente ela tem limites, existem determinadas circunstâncias onde o papel do Estado é fundamental, é importante, são as funções típicas de Estado. Mas mesmo algumas, por exemplo, como ciência e tecnologia, mesmo nos grandes países liberais, por exigir uma massa muito grande e, sobretudo, por gerar externalidades e não ser, digamos assim, patenteável por grupos privados, né? O governo tem um determinado papel. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: esses conceitos precisam ganhar maioria, precisam ter lideranças. Eu queria fazer 2 perguntas para você. Primeiro, você acha que o Instituto da Reeleição ele atrapalha o governo? Ele cria um temor do governante de desagradar, porque a privatização desagrada alguns, sem dúvida alguma, e atrapalha esse processo? E a segunda pergunta que eu queria fazer para você: quem hoje você vê no Brasil, que grupo político abraça esta doutrina liberal com potencial eleitoral? Eu sei que existem pequenos partidos, existem grupos, etc., mas liderança pessoal, quem encarna hoje e seria capaz de levantar essa bandeira com sucesso eleitoral em 22, por exemplo? Ok. Sintra, deixa eu te falar uma coisa aqui. O tempo nosso está acabando, mas você fez uma pergunta muito interessante que eu preciso respondê-la um pouco mais completa. Hoje, a pessoa que efetivamente encarna, que seria a figura do Roberto Campos que não temos hoje, seria Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes encarna hoje a figura do liberal, do líder liberal, para encaminhar o Brasil para outros rumos. Porém, na medida que ele vai para o governo, como você disse, ele é tolhido, tem um código de ética do servidor, ele não pode fazer certas manifestações, então ele está tolhido. Talvez, se um dia ele sair do governo, no segundo mandato do presidente, talvez ele possa ser o nosso líder. Ele é hoje a maior autoridade liberal que nós acreditamos, chama-se Paulo Guedes. Temos outros diversos no Brasil, temos Hélio Beltrão, Rodrigo Constantino, tem diversos, mas vamos dizer que Paulo Guedes hoje seria o principal. Sintra, eu levanto indignado e inconformado todos os dias. E eu te digo por quê. No governo Fernando Henrique Cardoso, você sabe, o Congresso foi levado e teve o Instituto da Reeleição. O que deu a reeleição? Te explico. Foi reeleito o social-democrata light Fernando Henrique Cardoso. Foi reeleito o social-democrata de esquerda Lula. Foi reeleita a social-democrata de esquerda Dilma. Mais do que isso, Sintra,
Olha que vergonha! Nós exportamos o modelo da reeleição para a Venezuela, para a Bolívia e para o Equador. Então, lá implantaram ditaduras autoritárias, graças ao Brasil. A semana passada, não sei se você viu, Fernando Henrique Cardoso fez o meia-culpa e disse: a reeleição foi um erro. Tudo bem, senhor presidente, foi um erro. Não tem mais como sanar esse erro. Acabou. Você devia ter pensado lá atrás, antes do que pensar com a vaidade, pensar no Brasil. Então, chega um presidente, não toma medidas impopulares, que são as medidas necessárias para consertar o país, que está pensando na segunda eleição. Então, um pouco também do que está acontecendo no Brasil, Bolsonaro não tomou algumas medidas e a reforma administrativa é cambeta, porque só vai pegar os futuros servidores, ou seja, durante 30 anos nós vamos continuar pagando esses servidores o que estão recebendo com penduricalho e tudo, o que é um absurdo, que me deixa indignado e inconformado, porque ele deseja se reeleger. Então, nesse ponto, ele aqueceu e, junto com a máquina, com o establishment, diminuiu a qualidade da reforma administrativa. Então, é o seguinte, o Instituto da Reeleição é muito bom para países já avançados, democracias maduras como a Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos, Suécia, sem problema nenhum. Para países que foram governados pelos sociais-democratas, cheios de problema, não pode ter reeleição. E o presidente Bolsonaro, inclusive, falava, enquanto candidato, que ele era contra a reeleição. Então, foi uma pena ele ter mudado de ideia. Sinto, o nosso horário está chegando no final, que eu tenho outra live agora, às 18 horas. Agradeço-lhe muitíssimo por essa oportunidade e vamos nos ver outras vezes. Parabéns pela sua webinar. Salim, eu que quero agradecer, já realmente são 6 horas, você tinha dito que tinha que sair pontualmente às 18 horas, eu quero agradecer a sua participação, eu acho que você nos deu uma verdadeira aula de civismo, de boas intenções e, sobretudo, se entrega hoje a uma tarefa fundamental, que é mudar a cabeça das pessoas, trabalhar nas ideias, como você mesmo mencionou, na liderança, na formação de uma grande liderança liberal para o país. Eu queria por dizer falar em ideias, que... deixa eu te falar, por falar em ideias, eu queria aproveitar esse último minutinho para dizer o seguinte: eu sou adepto do imposto único, nós já tivemos a oportunidade de conversar muitas vezes, mas isso mexe com o establishment. Isso vai fazer com que 34 mil auditores da Receita Federal não tenham o que fazer. Isso é um problema. E isso é um problema para certos órgãos de administração que são corrompíveis. Isso é um problema. Então, é o seguinte, isso vai mexer com interesses. Muita gente não quer o imposto único porque ele acaba com a burocracia e reduz o tamanho do Estado. Então, Sintra, eu sou favorável ao imposto único e eu queria aqui dar esse depoimento para você. Okay? Muito obrigado. Eu acho que é um apoio fundamental, de importância muito grande. Eu acho que a ideia realmente deixou também, inoculou no povo um pouquinho da filosofia, da simplicidade, da desburocratização. Mas você tem razão, é uma jornada difícil porque mexe com o interesse. Eu só queria finalizar, Salim, dizendo que o seu papel fora do governo continua tão, ou quem sabe até mais importante do que no governo. E quando eu fiz a pergunta de quais são os seus aliados, quais são as forças que trabalham e que militam em favor desse movimento liberal para o Brasil, eu acho que existem hoje alguns partidos políticos, e eu particularmente pertenço a um partido que tem esta filosofia, que é o Partido Social Liberal. É um Sim, partido o PSL com e o Novo são paralelos os dois. Com mais de 20 anos de tradição, é um partido que tem uma história em prol do liberalismo. Nós temos agora a ascensão do Novo, que é um partido pequeno ainda, mas que, sem dúvida, tem um papel importante para cumprir. E um Partido Social Liberal, que é o segundo maior partido do país, ele tem a sua fundação em Digo, que é a fundação na qual eu dedico parte do meu tempo,
e queria me colocar à sua disposição para nós juntarmos esforços aí com os institutos liberais, juntar, quem sabe, esses partidos políticos, os institutos de estudo desses partidos, para engrossar fileiras com você, sob o seu comando, para nós continuarmos nessa trajetória que eu acho que é fundamental para resgatarmos a visão, né, de um Brasil desenvolvimentista, de um Brasil progressista, que todos nós, desde criança, temos no nosso inconsciente, mas, infelizmente, não conseguimos realizar, ao menos na nossa geração. Então, eu queria muito, Salim, agradecer a você. Se você me der esta liberdade, eu gostaria muito de me convidar mais uma vez, um pouco mais para frente, em alguns seminários que nós vamos organizar. A sua presença é muito importante. Conte conosco, comigo e com outros liberais, para poder a gente falar um pouquinho a respeito do que é esse liberalismo e por que o Brasil não deu certo até hoje. Nunca teve um governo liberal. Então, ele vai continuar dando errado enquanto não tiver governo liberal. Então, eu acredito no futuro do Brasil, porque eu acredito que uma certa hora vai vir um governo liberal. Já está quase chegando. Muito bom. Olha, um grande abraço para você, uma satisfação enorme de revê-lo. Sucesso aí na sua evangelização em prol do liberalismo. Conte conosco, conte com o PSL, com a Fundação Indigo. E vamos em frente, Salim. Foi um grande prazer, um abração para você. Um prazer. E agradeço a todos que estiveram conosco aqui nesse seminário. Como vocês viram, foi uma hora imperdível ouvindo um grande brasileiro como Salim Matar, como tivemos a ocasião de ouvir agora. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado.